Irmão, infelizmente, a gente jamais vai conseguir viver uma vida sem errar. Você não vai conseguir. Assim como eu vi um vídeo esses dias eu vi do Chris Pratt, que é o Star-Lord dos Guardiões da Galáxia. Muito legal, eu vi o vídeo dele, foi bem legal. E eu vi ele falando: olha, vocês não são perfeitos. Não. A nossa virtude é em ser imperfeito mesmo. Vocês são imperfeitos. Nós somos criados por alguém perfeito, mas nós erraremos, nós falharemos. E aquilo eu refleti, eu falei: realmente, quanto mais a gente vai se relacionando com Deus, quanto mais a gente vai tendo comunhão com os nossos irmãos, a gente vai criando a cisma de perfeição. Então, se a gente está, às vezes, na igreja, a gente comete um pecado, ou erra, ou tropeça, ou acontece qualquer coisa, a primeira coisa que a gente faz é se afastar da igreja. Por quê? Porque o pecado revela a impureza. Mas não é só porque você pecou e você está consciente do seu pecado, que você é mais impuro do que se você não estivesse consciente do seu pecado. Quando a gente entende o nosso estado, irmão, olha, o meu estado, se eu pecar, se eu errar e se eu tiver consciência do meu pecado, eu estou impuro. Se eu não tiver consciência do meu pecado, eu também estou impuro e preciso de Jesus. Tem muitas pessoas que seguem à risca demais as coisas da igreja, vivem uma vida enjaulada, reprimindo desejos, reprimindo pensamentos, mas elas se esquecem que o grande ponto para que a gente seja restabelecido com Deus não é a nossa força, mas sim a nossa entrega a Cristo, a nossa crença nele, a nossa fé nele. E por isso, muitas pessoas que às vezes vão chegar lá no final e vai falar assim: ó Deus, nós profetizamos em seu nome, nós expulsamos demônios, nós pregamos, nós fizemos isso, e Deus vai falar: não, mas isso aí até uma pedra fazia. Vai para a minha esquerda os bodes, porque eu não te conheço. A gente começa a criar essa cisma por sermos imperfeitos, e a gente começa a perder de vista o verdadeiro sentido de estar na igreja e de seguir o Evangelho de Jesus, que é conhecer Ele e deixar que Ele nos conheça. Através de quê, gente? Relacionamento, oração, conversa com o Pai. Deus não é um major da polícia que você tem que esperar 3, 4 horas para ter uma conversa. Deus não é um juiz de direito que você tem que esperar umas 5 horas para ter uma conversa cara a cara com Ele, para pedir uma coisa e em 1 minuto Ele te dispensar. Deus não é um empresário de sucesso que você tem que ficar sentado de 2 a 5 horas esperando ser atendido para apresentar uma oportunidade de negócio e Ele em 10 minutos falar que não quer. Deus não é isso. Assim como diz aqui no verso 10, que no mesmo lugar que foi dito: vocês não são meu povo, mas agora vocês são filhos de Deus vivo. Irmão, nós já chegamos nesse agora. Nós já chegamos no ponto de ser reconhecidos como filhos do Deus vivo. Aquele que se entrega a Cristo é herdeiro daquilo que Cristo é herdeiro. Aquele que se entrega a Jesus, irmão, agora Jesus inicialmente ele era o unigênito de Deus, mas aí ele ressurge dos mortos e ele é o primogênito agora. Por quê? Porque antes ele era o unigênito, ele era o único filho de Deus, mas depois que ele morre na cruz, leva os nossos pecados sobre ele e ressuscita, ele passa a ser o primogênito, ou seja, o primeiro de milhares, o primeiro filho de Deus. Mas agora nós temos acesso, nós somos filhos. E é nesse ponto que eu quero que você raciocine. Nós temos que entender que somos filhos de Deus, para que a gente desfrute das coisas boas que o reino de Deus tem para oferecer. E é necessário que a gente obedeça a Deus, é necessário que a gente entenda a nossa posição, e é por isso que Deus nos chama para o relacionamento, por isso que Deus te chama para o secreto, por isso que Deus quer que você ore. Por quê? Porque vocês são filhos, e o pai responde ao filho. O pai não é um empresário, o pai não é um chefe que te chama na salinha e te corrige, o pai não é o líder que puxa a orelha às vezes. Não, o pai é o pai, amigo, é o pai. Você não precisa esperar para falar com ele, você não precisa de um ritual
de plantar bananeira. Você não precisa de um alimento, não, tenho que me alimentar disso aqui agora, porque eu vou falar com Deus. Você não precisa, irmão, quer dizer, não vou falar que não precisa, se fizer é bom. Não precisa tomar um banho, porque não precisa botar um terno. Às vezes você está de pijama lá na sua casa, um frio desgramado, você está, oh meu Deus, que frio, eu vou orar. Aí você, mas, meu Deus, está frio demais para tomar um banho. Né? Inclusive no frio, né? A gente tem que tomar banho só de manhã, gente. Chega de noite, você não está nem suado. Não é? Você não está nem suado, você, vou tomar banho por quê? Brincadeira, tá? Mas com Deus, você não precisa, irmão, tomar um banho, passar desodorante, perfume, botar um terno e falar, agora eu vou falar com Deus. É claro que, se você fizer isso, o Senhor vai ver como uma virtude. Deus vai se agradar, você tomou banho só para orar. Mas quando eu falo que não precisa, é que não é essencial, irmão. O essencial para o relacionamento com Deus é você querer. O essencial para vocês desfrutarem disso, que o livro de Oséias fala de filhos do Deus vivo, porque antes a gente estava afastado, filhos da prostituição, né, pessoas que não eram amadas, estávamos longe, a gente não era povo. Quando a gente estava nesse ponto, era impossível falar com Deus, mas agora que somos filhos, agora dá. Agora que nós chegamos nesse ponto, agora dá. Deus vai se agradar se você tomar um banhozinho antes. Mas se não tomar, irmão, tranquilo. Não precisa de ritual para falar com Deus.